E aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos então, mais um vídeo. O tema de hoje é o Brasil no comércio internacional, a questão dos transportes relacionada a esse comércio ou não. Tranquilo? Então, começando com a ideia de balança comercial. Eu tenho um equilíbrio? Não, nem sempre. A maioria das vezes não se tem. E até mesmo não é desejável que se tenha. Se busca o quê? Uma balança comercial favorável, um superávit. O que quer dizer isso? Para começar, como é que eu penso uma balança comercial? Eu penso nas importações, o que este país compra de outros países, o que entra no país, certo? E nas exportações, o que sai, o que vende, o que é vendido para outros países, certo? Então, o que acontece? Quando o número de exportações, ou seja, de venda de produtos, é maior que o número de importações, eu tenho uma balança comercial favorável, eu tenho um superávit, certo? Já quando a quantidade de importações é maior que a de exportações, eu tenho uma balança comercial desfavorável, eu tenho um saldo negativo, eu tenho um déficit da balança comercial, certo? E essa questão do superávit ou do déficit também vai se relacionar com o quê? Com a capacidade do país em produzir e exportar, e também tem a relação que eu posso fazer com o tipo de produto que é exportado e o tipo de produto que é importado. Exemplo, alguns produtos têm um maior valor agregado. É aquela situação, por exemplo, dos produtos que envolvem alta tecnologia. Eles têm um alto valor agregado, bem diferente de produtos agrícolas, que têm um valor bastante reduzido, certo? Então, no Brasil, o que a gente tinha até mais ou menos ali 2019? Nós tínhamos um superávit, nós tínhamos uma exportação bastante forte de commodities, né, agrícolas, a soja e outros produtos, e minerais também, certo? Vários minérios também sendo exportados. A questão qual é? Principalmente em relação às commodities agrícolas. A gente verificou 2020, né, no ano passado, um preço bastante elevado do arroz no supermercado brasileiro. Por quê? O dólar estava em alta, né, diferente do que muitos disseram que era só tirar a Dilma e que o dólar ia voltar a R$2, o dólar já está a quase R$6. Então, o que acontece? Para o produtor de arroz, é muito mais interessante exportar o arroz e receber em dólar do que vender dentro do mercado interno e receber em reais. Então, o que acontece? Com essa desvalorização do real frente ao dólar, para o produtor se tornou muito mais lucrativo exportar este arroz, certo? Então, o arroz que ficou dentro do território nacional sofreu uma elevação muito grande nos seus preços. Isso é aquela questão da lógica do sistema capitalista, a lei da oferta e da procura. Ah, professora, mas todos os produtores são assim? Não. O pessoal do MST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, muito criticado, né? Só um detalhe, galera, um parênteses, né? O MST não invade pequena propriedade, tá? Ele é parceria dos pequenos produtores rurais, certo? Então, o que acontece? O pessoal da agricultura familiar, os pequenos produtores, o pessoal do MST que produz, né, os assentados que produzem arroz e outros gêneros alimentícios, mantiveram seus preços dentro da normalidade, certo? Os grandes produtores elevaram o preço, né, e a população que se vire.
certo? Então, essa é a lógica do sistema capitalista e isso funciona fortemente quando a gente fala de balança comercial, porque tem a relação entre importação e exportação, então também tem a relação com os preços no mercado internacional e com o valor da moeda, né? A desvalorização ou a valorização de uma moeda, e a base é sim o dólar, tá? A gente compara o euro em relação ao dólar, a gente compara o real em relação ao dólar, tá? Por quê? Porque as grandes exportações são feitas em dólar. Aqui, gente, lembrando sempre da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que tem como atribuição servir de árbitro entre os países. Quando tem algum problema, algum país faz concorrência desleal ou firma um acordo e não cumpre esse acordo, então a OMC ela acaba atuando como esse árbitro, certo? E aí vamos para a questão dos transportes. Em relação aos transportes, vocês devem lembrar que a gente já trabalhou a questão da globalização, né? Então, o professor Milton Santos falava o quê? Que a gente passou a ter as bases técnicas, né, para essa ação humana mundializada, né, para esse processo de globalização a partir do quê? Da evolução tecnológica, tanto das telecomunicações, das comunicações como um todo, e dos transportes. Então, a evolução das telecomunicações e dos transportes é responsável pela globalização. Então, abram os olhos e se liguem que esses movimentos estão todos bastante relacionados. Esses fluxos de capitais que ocorrem no comércio internacional também fazem parte deste mundo globalizado. Lembrando, como dizia o professor Milton Santos, a globalização ela é perversa. Por que ela é perversa? Porque ela não inclui a todos da mesma forma. Temos uma inclusão precária de muitas pessoas dentro deste grande processo de globalização, que é vendido como uma fábula, como se fosse todo mundo lindo vivendo numa aldeia global. E sabemos que não é assim que funciona, correto? Então vamos aos transportes. Quando eu falo de transportes, o que é necessário quando se pensa em transportes? Se busca sempre o quê? Uma maior velocidade. Por quê? Porque os fluxos financeiros precisam ser rápidos, o fluxo de mercadoria de pessoas precisa ser mais rápido. É aquela coisa, tu não quer sair aqui de São Borja e ir até Porto Alegre de carroça, né? Tu vai de carro, tu vai de ônibus, até o início de 2020, ali final de 2019, início de 2020, era possível ir de avião, né? Agora tudo foi desativado em função da pandemia, não sei quando poderá, se será, ser reativado esse aeroporto daqui, mas enfim, a gente busca o quê? Maior velocidade, seja para transporte de pessoas, seja para transporte de mercadorias, certo? Outra questão que é necessária nos transportes é o quê? Maior capacidade de carga. Então é interessante que esse meio de transporte, que esta forma de transportar, consiga transportar uma grande carga, certo? E ao mesmo tempo sempre reduzindo os custos, porque trabalhamos na lógica do sistema capitalista, quanto menor o custo, maior será o lucro, certo? Aí coloquei ali em verdinho a questão, questionamento, e a eficiência ambiental onde fica? Pois então, alguns países pensam bastante nisso, né? Outros não, no caso do Brasil, né? Nem aí para a questão ambiental, que passe a boiada, queime tudo, né? Matem os animais todos, né? Essa lógica do atual governo. Mas alguns países se preocupam realmente com essa questão da eficiência ambiental, seja utilizando veículos elétricos, ônibus elétricos inclusive, né? Transporte público de qualidade, isso também é importante quando se fala em eficiência ambiental, né? Porque a partir do momento que tu tem um transporte público de qualidade, as pessoas não precisam ficar cada uma no seu automóvel para se deslocar.
certo? Outra questão em relação aos transportes é o custo. Aqui a gente colocou uma forma de hierarquia, entre aspas, hierarquia, né? Do maior para o menor custo, melhor dizendo, certo? Então, o transporte de maior custo é o aeroviário, tá? Feito por aviões. Depois vem o rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil. Olha só, aí é um transporte que tem um custo elevado. Depois as ferrovias, as hidrovias e os dutos, certo? Os dutos, apesar de ser o mais barato, gente, o duto não funciona para transporte de pessoas, tá? É só para óleo, petróleo ou gás, tranquilo? Então vamos lá, por partes. Transporte aéreo, rápido, confortável e eficiente. Seguro, maravilha. Qual o problema? Tu tem um custo bastante elevado para a operação como um todo, tu tem as preocupações com o tráfego aéreo e, além disso, tu tem um consumo de combustível elevado, certo? Ele serve para transporte de mercadoria? Depende da mercadoria, tá? Depende da velocidade que essa mercadoria tem que chegar, certo? Para transportar, sei lá, transportar soja é inviável, né, gente? Transportar soja, tu deveria usar ferrovia e navios, tá? Aqui no Brasil se usa muito mais rodovia, muitas vezes até chegar aos portos, né? Então faz o transporte rodoviário, caminhãozinho por caminhãozinho, até chegar ao porto para exportar para a China, né? Tu desmata o cerrado para plantar soja, para alimentar os animais na China, para eles se alimentarem lá. Olha que coisa ruim. Só que não. Continuando, aí nós temos o transporte rodoviário. Transporte rodoviário, gente, ele vai se fortalecer a partir ali da década de 50, década de 60 no Brasil, tá? Principalmente no governo JK, tá? Do Juscelino Kubitschek, que ele incentiva a indústria automobilística no Brasil, certo? Ele pega as indústrias de base, que beneficiavam o minério, criadas pelo Getúlio Vargas, e ele vai incentivar essa criação de indústrias automobilísticas no Brasil, seguindo o modelo estadunidense, certo? Qual a problemática disso? As ferrovias que existiam no Brasil passaram a ser cada vez menos utilizadas, a serem sucateadas, e muitas já não existem mais. Até o início dos anos 90 se conseguia ir de Porto Alegre até Santa Maria de trem, certo? Aqui provavelmente também vocês conseguiam fazer vários, vocês não, porque vocês não eram nascidos, mas enfim, existiam vários itinerários no Brasil inteiro de transporte de pessoas também. Além dos de transporte de mercadoria, também existiam o de transporte de pessoas. Transporte eficiente, mais barato que o rodoviário, certo? Continuando na questão do transporte rodoviário. Tem uma questão que é interessante, que é o quê? A flexibilidade dos itinerários. Tendo estrada, o caminhão, o carro conseguem andar. É dominante no Brasil, apesar de não ser o mais eficiente. A questão da autonomia e da mobilidade, que é conseguida pelo uso de automóveis, né, do carro. A capacidade de carga dos caminhões, né? Mas a gente tem, além do custo da construção da rodovia, do desmatamento que é feito, da modificação do relevo, da construção de estrada e uma manutenção custosa e recorrente. Nós temos a questão da queima de combustíveis fósseis, né? Da poluição atmosférica, gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Então, rodovias não são uma forma eficiente de transporte, pensando ambientalmente e economicamente, certo? Aí
eu tenho também o transporte ferroviário. O transporte ferroviário ele vai começar lá no período da Revolução Industrial, certo? Até mesmo para poder escoar a produção que era feita. O transporte ferroviário ele te possibilita transportar um grande volume de carga, certo? Então são containers e containers e containers que podem ser transportados nos vagões dos navios, desculpa, nos vagões dos trens, certo? É um transporte barato para médias e longas distâncias. Para curtas distâncias ele não compensaria. Os itinerários são fixos, né? Então tu tem ali onde tem os trilhos do trem. Contudo, a construção de uma ferrovia, a manutenção dela é muito menor comparada com o custo de manutenção de uma rodovia. Além disso, a capacidade de carga é muito maior de um trem do que de um caminhão. É um transporte pouco poluente. No Brasil foi muito usado para transporte de café neste período, né, 1850 até 1930, e para transporte de minério. Até hoje, na região do quadrilátero ferrífero, a região de Minas Gerais, a gente ainda utiliza o transporte ferroviário para transportar os minérios de lá extraídos, certo? Aí vamos para o transporte aquático. E aí, quando eu falo em transporte aquático, eu posso estar falando em portos que estão para escoamento da produção via oceano ou via rios, certo? As hidrovias, as grandes hidrovias. O Brasil tem grandes hidrovias. Porém, apesar das condições geográficas favoráveis, apesar dos muitos rios de planície que são favoráveis à navegação, não é o transporte mais utilizado no Brasil. Nós temos portos oceânicos que escoam a produção para outros países, né? O Porto de Santos é super movimentado. Aqui no Rio Grande do Sul, o Porto de Rio Grande, certo? A gente tem essa movimentação toda. Andou até um burburinho da construção de um porto entre Arroio do Sal e Torres, observando geograficamente um grande absurdo, porque a costa ali, a intensidade das ondas é grande, não teria uma estrutura para a construção desse porto, ia ser um impacto ambiental gigantesco, tu ia acabar com o turismo nesses dois municípios, além disso tu ia acabar com a dinâmica de sedimentos. A corrente de sedimentos ela vem do sul para o norte, no litoral do Rio Grande do Sul, então tu ia mexer com sedimentos, inclusive, que alimentam as praias de Santa Catarina. Então, tu ia ter uma destruição ali bastante grande, tá? Além disso, a poluição toda gerada. Quem tinha o interesse desse porto, quem ainda tem, o pessoal da Serra Gaúcha para escoamento de sua produção. Ambientalmente não vale a pena, economicamente também pouco viável, né? Então, é mais uma daquelas ideias de obras estúpidas. Usei um Porto de Rio Grande, não encheu a paciência. Ai, credo, professora, que feio. Não, gente, mas quando a gente fala de transporte, a gente tem que pensar num todo. Eu não posso só pensar no interesse de um grupo, porque aí tu atende o interesse econômico de um grupo e tu prejudica toda uma outra cadeia produtiva. No caso, a questão do turismo de sol e praia, que é muito lucrativo para esses municípios. E o porto lá não ia gerar a quantidade de empregos que o turismo gera e nem a receita para esses municípios que o turismo gera, certo? Então, mesmo dentro da lógica do sistema capitalista, é uma ideia estúpida. Transporte aquático, então. É possível transportar grandes quantidades de mercadoria a longa distância. Então, a soja que é exportada para a China, ela vai de navio. É uma longa distância e é uma grande quantidade. São toneladas e toneladas de soja exportada.
as relações comerciais entre os continentes. Então, o que acontece? Tu consegue, através desse tipo de transporte, levar mercadorias de um continente para o outro, né? Então, sai aqui do continente americano, né? A soja que sai aqui do Brasil e vai para a Ásia, né? Então, a gente tem essa movimentação intercontinental. Algumas questões em relação ao transporte aquático, ele é mais lento, né? Os navios de carga, eles não têm uma velocidade muito grande. No Brasil, ele é pouco expressivo, como eu falei no início, né? Mesmo com as condições geográficas favoráveis. Tudo é questão dos interesses de diferentes grupos. Tranquilo? E aí, por último, né, o transporte mais barato, como eu brinquei com vocês, não dá para vocês se transportarem via dutos, tá? Ele é um transporte econômico, rápido e seguro. Então, nós temos os oleodutos para o petróleo e temos os gasodutos para gás natural, certo? O Brasil tem uma parceria com a Bolívia, né, o Gasbol, o gasoduto Brasil-Bolívia, né, que vem gás natural da Bolívia para ser usado no Brasil. Então, é possível também fazer esses dutos, inclusive intercontinentais, certo? É possível fazer por dentro do oceano esses dutos, certo? Então, é um transporte seguro, rápido, e aí tem que se pensar também na forma como eles são feitos. Pode dar acidente? Pode dar vazamento? Pode. Tudo que não é feito uma manutenção ou que é feito de forma mal feita, digamos assim, pode sim gerar acidentes. Qualquer um desses meios de transporte pode sim gerar acidentes. Uns são mais propícios que outros à questão do acidente. Por exemplo, o transporte rodoviário. É muito frequente a gente ver acidentes, caminhão que tomba, que perde freio, enfim. A questão, por exemplo, dos acidentes aéreos, eles já são mais raros, mas o nível de letalidade deles, quando eles ocorrem, é quase que sempre perda total, certo? Entendido, galerinha? Então, tirem o print da imagem, estudem bastante, organizem o material no caderno de vocês, deixa um comentário aqui no vídeo para fortalecer o trabalho da prof, para a prof ficar mais feliz, se sentindo mais próxima de vocês. Deixa o like, compartilha com aquele amiguinho que vai fazer o Enem também, ou que tem alguma curiosidade geográfica. Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, manda um direct lá no @geografialinda que eu respondo para vocês também, certo? Então faz o print, galera. Fez o print, meu bem? Aê, muito bem, galera. Então é isso por hoje, ó. Beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!